pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Depois de um tempinho aí sem gravar nenhuma aula em português, vamos gravar essa aula explicando para vocês como eu fiz esse vestidinho para minha princesinha no 3D e depois imprimi os moldes para fazer a partir do pano que eu tinha. Então, eu vou explicar passo a passo para você que está começando, você que está aí interessado em aprender moda 3D, vai ficar bem explicadinho de uma maneira bem simplificada. Então, segue aqui com a gente nessa aula e aproveita, já clica aí para se inscrever no nosso canal, já deixa um curtir nesse vídeo e bora lá fazer roupinhas no 3D. Você já vai ficar expert em moda 3D e vai fazer roupas lindas para você e toda a sua família ou para quem você quiser se tornar um profissional super capacitado, pronto para o mercado de trabalho, que estão surgindo muitas oportunidades para quem estiver preparado no mundo da moda 3D. Então, bora lá! Bom, gente, antes de começar, entrem no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você conseguir 4 meses de trial nesse programa. Vocês vão clicar ali, bem ali no canto superior direito, Download Studio, tá? E depois vocês vão clicar em Sign Up, que está logo ali do ladinho, e se cadastrar no link que nós enviamos, porque se não for pelo link, você vai ter só 3 meses de trial. E pelo nosso link você consegue 4, não é ótimo? Lembra de salvar a senha e o login que você vai precisar para entrar no programa, tá? Então já baixa e instala no seu computador. Quando você abrir o programa, o primeiro passo é clicar naquele cubinho que está no canto direito da sua tela. Depois você vai selecionar Avatar. Depois você vai clicar nesse avatarzinho pequenininho de criança que tem aí. E por último, você vai clicar em Size e vai escolher o tamanho mais aproximado ao tamanho da sua criança. Lembrando que essa tabela de medidas ainda está temporariamente seguindo o padrão de medidas chinês, tá? Eu vou deixar um link aqui para você entender qual é o tamanho que está se referindo na tabela. Lembrando que eles têm a intenção de ajustar isso em breve, então é questão de tempo, né? Para a gente conseguir encontrar o tamanho nas medidas que nós já estamos acostumados. Agora aqui, quando você clica na tabelinha de medidas, para crianças é bem simples porque é baseado na altura. Então, eu selecionei 90 centímetros, que é o mais próximo do tamanho da minha filha. E aí, agora eu vou clicar no avatar, clicar em Edit Avatar e nós vamos configurar as medidas dela. Eu já tirei medidas dela previamente, tá? Então, agora eu vou ajustar a altura para ficar mais preciso. Você vai precisar ajustar tudo, tá? Então, a hora que eu clico para editar as medidas, já aparecem as medidinhas do avatar para eu confirmar o que está próximo da minha filha, tá? E o que precisa ser alterado. Ali no cantinho superior esquerdo, você tem a opção de alterar para Advanced, que aí ele aparece mais funções para você alterar no corpo do avatar. No caso da criança não alterou, mas se for um adulto, você tem algumas outras regiões a mais, tá bom? Então, vou começar colocando o ombro a ombro, tá? A medida do ombro a ombro que eu tirei. Depois eu vou colocar a circunferência da cintura. Olha lá, ficou mais proporcional, né? E depois eu vou editar as medidas do quadril, alto e baixo quadril. E para mim já é o suficiente para aquilo que eu preciso, porque já está na altura correta. E a questão do bíceps também, tá tudo tranquilo, até porque não vai ter manguinha, né? Vai ser uma manguinha franzidinha. E para a gente começar a fazer, eu vou usar o pen, que é a caneta, ou a letra D do seu teclado, e vou usar o esboço que tem na área 2D para a partir dele fazer um sketch de como vai ser meu molde, tá? Você pode também usar a mesma canetinha para extrair o molde do corpo dela. Você consegue desenhar em cima do avatarzinho 3D, tá? E para a gente fazer linha reta, tá? É só você, para fazer linhas curvas, é só você segurar o Ctrl e clicar que ele faz linhas de curva, que são esses pontinhos roxos, tá joia? Agora eu vou clicar em cima dessa linha e vou dar um desdobrar, ali, Symmetry Pattern, ele vai desdobrar o meu molde de maneira simétrica. E dei um Ctrl C, Ctrl V para fazer a parte de trás. Com esses pontinhos ativados, que seria o A do seu teclado, aí você faz ele ativar, você consegue posicionar mais fácil a roupinha no avatar. E com a letra N do seu teclado, você ativa a costura por segmento para costurar esses recortezinhos.
Vou só fechar mais um pouquinho essa gola para eu poder dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou ajustar melhor para que fique igual às costas, tá? Principalmente esse encontro do ombro, é importante que fique com a mesma medida para não ter desencontros. Para ajustar os pontos de curva, você vai usar a letra V no seu teclado. E aí você consegue clicar em cima desses pontinhos roxos e ir ajustando conforme você precisa. Se você quiser criar mais alguns, é só clicar na linha e adicionar mais pontinhos de curva. Mas normalmente quanto menos, melhor. Fica mais fácil de manipular o molde. Agora eu vou abrir um pouquinho mais na parte da axila para ficar um pouquinho mais folgado. E vou melhorar essa curva da cava. E agora sim vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Com o A do teclado, ativei os Arrangement Points e posicionei o molde. E agora eu vou costurar com a letra N, é a costura por segmento. Vou costurar os encontros de costura e a barra de espaço do seu teclado, você ativa a simulação para ver o caimento. Ainda está bem apertadinho, vou precisar soltar um pouquinho mais esse vestido. Lógico que esse é um primeiro esboço, né? A gente fez sem medida nenhuma. E aí a gente vai ajustar, vou ajustar a cava das costas primeiro, tá? Usando a mesma ferramenta que é o V aí, para editar os pontos de curva. Vou abrir mais esse vestido para ficar bem folgadinho, porque vestidinho de viscose tem que ficar bem à vontade. E vai ativando a simulação para você ver o caimento dos ajustes que você vai fazendo, tá? Então, faz um ajuste, ativa a simulação, apertando a barra de espaço do teclado, para ver como está ficando o que você está mexendo na peça, olha lá. Fiz um ajuste bem leve e precisa soltar mais. Vou melhorar essa cava da frente que está muito fechadinha, a cava da manga, tá? Que ali pela área 3D eu já tô vendo que ela tá bem fechada, né? E como é um vestido verão, a gente quer ela bem aberta. Agora eu vou soltar mais o vestido. Se você clica e arrasta, segura o botão esquerdo e bate o botão direito, você abre esse menu de medidas, que você consegue colocar quanto você quer abrir com mais precisão, tá? E aí você pode digitar, olha, quero abrir 2 centímetros, 3 centímetros. Então você digita lá e você consegue, o mesmo tanto que você aumentar de um lá na molde da frente, você consegue aumentar no molde de trás com medidas mais precisas, tá? Então aqui a gente também tem essa possibilidade de precisão, não é só você ir no olhômetro, não. Você consegue trabalhar com números aqui, isso é muito bom. Agora vamos abrir um pouquinho mais embaixo, clica naquele pontinho âncora do canto com a letra Z do seu teclado, que é a ferramenta Edit Pattern. E você vai puxando para os ladinhos esses pontos para você poder ampliar essa parte de baixo. Abrir um pouquinho mais essa cava.
Com a letra C do seu teclado, você edita só a curva sem precisar mexer nos pontos de curva, tá? Então, a gente tem duas ferramentas de curva, o C e o V do teclado. Letra C, você mexe na curva em geral, ou seja, você vai mover todos aqueles pontinhos roxos juntos. Ou se você quiser mexer neles separadamente, aí você vai usar o V, tá? Aqui eu tô abrindo um pouquinho mais. E aí, o legal, olha só. Botão direito não solta, bate o botão esquerdo, você consegue digitar com precisão. Então, mesmo tanto que eu abri na frente, eu vou abrir atrás para que a costura bata perfeitamente, tá bom? Vou abrir um pouquinho mais só nas costas, porque acho que tem que ficar bem confortável. E tem a questão da cabeça da criança também que tem que passar, né? É viscose, então viscose não tem elastano, tá joia? Aqui eu vou deixar o barradinho levemente arredondado, tá? Para ele ficar com o caimento mais suave. Olha aí, melhorou bastante. E olha só, gente, aqui o particle distance da peça, ele tá alto, ou seja, tá em 20. E aí, quando eu vou jogar para 5, a gente vai ver o real caimento do tecido. E eu vou mostrar como faz isso, tá bom? Vou diminuir um pouquinho, porque ainda aqui nós vamos ter babado no barradinho. Eu vou diminuir um pouquinho o comprimento, para a gente ter espaço para o babadinho que vai embaixo. Olha lá, vi ali, clicando nas duas peças, eu vi que eu tenho 80 e pouquinhos centímetros, certo? Para eu fazer o meu retângulo. É lógico que como eu quero franzir, eu vou deixar ele bem maior, mas já para eu ter uma base de comprimento mínimo que tem que ter para fazer o entorno do vestido. Olha só, fiz um lado, agora eu vou costurar primeiro, né? E depois vou dar um Ctrl C, Ctrl V para a parte de trás. Eu gosto de organizar bem os moldes na área 2D para eu entender quem pertence a quem, fica mais fácil na hora de visualizar. Tá joia? Costura a parte de trás também. Com a costura livre, que seria o M, tá? Costura livre, você clica e arrasta para escolher as peças que quer costurar. Vou usar os pontinhos novamente, que é o A do teclado, e posicionar as peças para a gente ver o caimento. Lembrando que agora a gente vai ativar o Particle Distance. Então, o Particle Distance, olha só, quando eu clico nos moldes, no caso ali eu vou selecionar tudo com Ctrl A, eu digito ali do lado direito Particle Distance 5. E aí, a hora que eu ativo a simulação, eu já tenho o caimento mais real do tecido. Então, ficou pouco franzido, eu vou aumentar mais. Olha lá, tô aumentando uns 15 centímetros para a gente ver o caimento, porque eu quero ele bem franzidinho. Olha só, já ficou bem melhor. E essas ondinhas eu só consigo ver bem mesmo com particle distance de 5, tá, gente? Ó, lembra de costurar os ladinhos. Aí os ladinhos eu tô usando costura por segmento, que é o N do teclado. E olha só, ficou bem bacana, bem babadinho embaixo. Agora eu tirei uma foto do tecido estendido sobre o chão e trouxe para o Photoshop, porque eu quero jogar, ter uma preview da estampa, como que vai ficar no vestido, tá? E ali eu tô fazendo alguns ajustes, selecionando só a imagem. Eu vou tentar selecionar uma área que tenha um pouquinho de rapport, né? Tá certo que é um corte de tecido muito estreito, então eu não consigo pegar o rapport todo dessa estampa. Então, eu vou tentar pegar um pedacinho, tá? Tirei bem de cima, subi até numa cadeira para tirar a foto, para conseguir pegar bem retinho. Olha só, e o Photoshop tem essa ferramenta super legal que você consegue selecionar a área que você quer deixar quadradinho, então é só você clicar e arrastar, independente se a foto estiver um pouquinho torta, olha lá. Eu estou selecionando mais ou menos a região que eu quero. E a hora que eu dou Enter, ele forma um quadradinho no entorno dessa imagem, então ele meio que planifica ela para mim. E agora eu consigo utilizar ela, tá? Vou exportar como PNG mesmo.
E se você quiser escolher uma área menor, você pode também, tá? Aqui eu quis fazer só uma preview mesmo, nada muito sério, não é para nenhum cliente. Foi bem rapidinho, tá? E aí a gente vem aqui, clica no tecido. Olha lá, e aí você vai ali em Texture, clica no maisinho e adiciona a imagem, ele já aplica como estampa. Olha só que legal. E aí você consegue depois dimensionar essa estampa, se você quer ela maior ou menor, ele coloca mais ou menos de acordo com o tamanho da imagem, mas isso você consegue dimensionar clicando no pincelzinho ali do lado. Você vem para essa aba de textura e aí você consegue aumentar e ir tentando encontrar um rapport para ficar meio parecido. Lógico que eu não caprichei na imagem que eu exportei, mas se você fez bem bacaninha, ele já faz o rapport automaticamente, porque ele empilha essa imagem. Como eu não fiz, eu vou tentar achar algum encaixe aqui que fique bom o suficiente, só para fazer uma amostra mesmo. Então, olha só, você consegue ir aumentando, você clica em cima dessa imagem e clica nos cantinhos do quadrado ali, vai arrastando para os lados, você consegue aumentar, até você achar uma combinação que dê um pouquinho de rapport. Bom, eu fiquei satisfeita com esse resultado. E olha aí, já tenho o vestidinho com a estampa. Detalhe que não é essa manga que eu vou acabar utilizando, tá? Vou fazer a manga franzidinha. Eu fiz essa primeira manga de teste, que é uma manguinha bufante, mas eu vou explicar para vocês como eu fiz aquela manga franzidinha, tá bom? Aqui eu estou experimentando com um elástico na costura, que seria outra possibilidade de usar esse molde. Então, uma vez que você tem esse molde, você consegue aplicar um elástico na cintura e fazer ele um vestidinho franzidinho, que já é uma variação do mesmo modelo, sem precisar mexer no molde, que você já vai ter ele impresso em papel. Você consegue reaproveitar em outros modelinhos. No Z do meu teclado, eu selecionei as duas cavas para achar a medida do retângulo que eu estou fazendo. Olha lá, eu selecionei ali o retângulo, olha ali no topo direito do programa, e estou digitando a largura que eu quero, uma altura de uns 8 centímetros de largura, na verdade, dessa peça, né? E aí eu vou costurar nas duas cavas. Para costurar nas duas cavas com a ferramenta de costura livre, que é o a M do meu teclado, eu tenho que apertar o Shift, tá? Para costurar as duas cavas juntas. Olha aí. Aí eu posso ver como que ficou e diminuir o particle distance para ver o caimento. Agora a gente vai ajustar a base desse molde que fica na axila, eu vou deixar mais estreito. Então, usando a letra Z do seu teclado, nós vamos mover os pontinhos, bate o botão esquerdo, não solta, e bate o direito para você digitar o tanto que você vai encolher, para você fazer isso do mesmo lado, tá ok? Agora a gente vai fazer uma leve curvatura, tá? Isso a gente vai clicar e arrastar livremente com o C do seu teclado, para a gente encontrar a distância que fica melhor. No caso, eu achei que ficou um pouco comprido. Eu poderia talvez encurtar isso um pouquinho mais, deixar essa manga mais estreita. Acho que ficou muito largo, tá? Aqui nesse momento a gente ainda não vai aplicar margem de costura, tá certo? Isso é no final. Eu tô dando uma conferida quanto ficou de largura para essa peça. Tá? Ele ficou com 7 centímetros de largura, eu acho que é bastante. O legal aqui é que você consegue girar para ver em todos os ângulos, o que não tá bacana. Então, eu vou acabar diminuindo essa curva mesmo assim, que acho que não ficou legal, ficou muito. Aqui já estou começando a ter um resultado mais bacana, né? Isso você vai editando com a letra C do seu teclado. Dei uma diminuída nesses pontos também da axila. Lembrando que seria bom você deixar um pouquinho ali, porque você vai fazer a barrinha depois, então você precisa ter onde prender essa barrinha que você vai virar, tá bom? Não eliminar totalmente essa curvinha. Agora eu vou aumentar a largura para dar aquela embebida no tecido, para ele ficar babadinho, bem enrugadinho, tá bom? E aí você vai aumentando a largura conforme você achar que fica melhor para você. Isso é livremente. A liberdade criativa aí é sua, tá? Eu achei que aqui ficou legal.
E agora, eu crio um molde simétrico e ele vai colocar do outro lado para mim, olha lá. Eu clico na opção Symmetry Pattern, ele posiciona no lugar para mim, eu nem preciso ficar posicionando, olha só que legal. Então, é só clicar com o botão direito em cima que essa opção aparece, em cima da peça no 3D, tá bom? E, olha só, tem o meu vestidinho pronto, tá maravilhoso. E o próximo passo é começar a acrescentar margem de costura. A margem de costura ela não vai interferir em nada no seu 3D, ela vai ser um risco somente para você imprimir os moldes. Aqui eu vou dar uma pré-visualizada de como isso vai ficar no render, para aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, eu renderizei ela. Então, eu vim aqui para o render só para ver como é que ficou com uma iluminação mais realista, tá bom? E isso você pode fazer para enviar para o teu cliente, se você for uma designer de moda, ou modelista, ou estilista, que quer enviar essa prévia para o cliente, vai para o render, tá? Não se contente com o print da área 2D. Vai para a aba render e faz um render, por mais simples que seja. Olha lá, eu estou trocando a iluminação ali no cantinho para encontrar uma iluminação que fique melhor. E agora a gente vai começar a aplicar a margem de costura com o Seam Allowance, que está aparecendo aí para vocês. É só ir clicando nas beiradinhas do molde. Lembrando que eu estou colocando por padrão 1 centímetro, mas você pode alterar conforme a necessidade. Como vão ser todos os moldes que vão se encontrar e a largura do meu pezinho é 1 centímetro da minha máquina, então eu vou deixar, não vou alterar. Somente da barrinha, que eu vou usar um pouquinho mais de tecido, eu vou alterar, tá bom? Olha, você pode selecionar, clicar, arrastar, que ele já vai aplicar a margem de costura em tudo. E aí, eu tô selecionando a minha barrinha, tô pondo um pouquinho mais ali no cantinho. Coloquei 1,5, porque aí eu vou virar. E a mesma coisa para a barrinha ali em cima da manga. Ó, selecionei as duas barrinhas e vou aumentar para 1,5, porque ali também eu vou dobrar. Olha só, super fácil aplicar a margem de costura aqui dentro, hein, gente? E olha só, não interferiu em nada no meu 3D está intacto. Então, deixa para fazer isso por último. E agora, a gente vai fazer o encaixe desses moldes, tá bom? Olha ali, eu cliquei em Marker, Asset Marker. Agora ali, cliquei no tecido e vou colocar a largura do meu tecido, tá? Bem ali no cantinho direito. E vou apertar o Play. Ele vai calcular a melhor disposição dos moldes para mim, para eu economizar tecido. Isso é ótimo, usando inteligência artificial a nosso favor. Quer dizer que você consegue fazer na tua casa, sem precisar de nenhum aparelho, nenhum equipamento caríssimo, nenhuma licença cara. A licença desse programa é super em conta. E depois você pode imprimir numa impressora doméstica A4, que é o que eu costumo fazer, e colar os moldes depois. A gente compra molde na internet, eles vêm assim, né, gente? A gente imprime e depois cola. Então dá para você fazer isso aqui tranquilo. E aqui foi o cálculo final, olha lá, ele ainda está terminando de calcular, mas nós já tivemos aqui um consumo de 63 centímetros do tecido, um tecido com 1,40 de largura, então foi um consumo bem, ele calculou bem legal para a gente gastar o mínimo possível de tecido. E esse é o molde que eu vou imprimir, tá? Então eu vou exportar, vou ali em Snapshot. TIFF é um formato que ele é como se fosse um PNG em alta resolução, mas dá para você selecionar outras opções, ok? Aqui eu vou deixar em TIFF mesmo, porque ele vai sair com mais qualidade. E eu só vou selecionar a opção Sew Inline, que fica ali logo embaixo, no primeiro quadradinho, Sew Inline, para aparecer a margem de costura, tá? Na hora que for imprimir. E o restante, vou clicar em salvar. Se você quiser, você pode selecionar algumas outras linhas, nomes dentro dos mapas, tamanho, ele sai com numeração de linha, enfim, tudo que você, o comprimento, né, de cada linha. Se você quiser com estampa, você pode salvar como você quiser, tá? Para exportar, inclusive com estampa, né? Se você tiver uma plotter, é bem legal essa opção. O que você pode fazer depois com aquele arquivo em TIFF é você jogar ele dentro do Corel e exportar em PDF. Eu prefiro em PDF porque aí quando eu vou imprimir, fica muito mais fácil para dividir em pôster.
né? Você vai fazer aqui pôster, certo? Para imprimir em tamanhos de A4 e selecionar marcas de corte. Quando você seleciona esses dois, ele já vai fazer inclusive aquele xizinho no encontro das folhas para você posicionar uma em cima da outra bem certinho. E aqui, olha, ele dá o total de páginas. Para esse molde, eu vou precisar de 24 páginas A4. E aí é só mandar imprimir, por isso que eu transformo em PDF. Existem sites que você consegue jogar a imagem lá também e converter em PDF. Mas eu prefiro no Corel porque eu tenho mais controle, inclusive eu gosto de conferir, ver se a largura tá tudo certo, porque lá a gente consegue conferir a largura em centímetros. E exporto para o PDF. E aí aqui eu consigo imprimir em A4 e fica tudo certo. Depois é só colar. E olha só, é ir colando uma do lado da outra, porque ele vai sempre começar do lado esquerdo para o direito, tá? A hora que você pegar o bloco na mão, você vai começar do esquerdo para o direito, não vai mexer na ordem de impressão e vai dar tudo certinho. Só encaixar em cima da cruzinha. Você pode notar que nas pontas tem um xizinho, uma cruz. Então, é posicionar uma folha em cima da outra e colar. E depois, você vai posicionar esse mapa em cima do tecido para cortar, tá bom? Ou então, se você achar melhor, você pode cortar todo esse papel, porque tem gente que não gosta de usar a tesoura de papel para cortar tecido, de tecido para cortar papel, porque o papel ele tira um pouco do corte da tesoura, né? Você pode cortar esses moldes e usar esse encaixe como modelo para você posicionar depois os moldes em cima do tecido e cortar. Também dá tudo certo. E aí você pode passar limpo esses moldes num papel craft para você ter arquivado e usar quantas vezes você quiser. Como você já tem uma base bem legal, depois fazer algumas pequenas modificações. Você já tem um molde em mãos. Então, aí você pode usar a sua imaginação para qualquer outro modelinho. E tá aí o nosso resultado final comparado ao render que nós fizemos. Pessoal, vocês gostaram mesmo dessa aula? Conta para mim nos comentários quem vai pôr em prática isso que eu estou ensinando. E depois eu quero saber, marca a gente lá no Instagram ou me manda inbox que eu quero ver o resultado do trabalho de vocês. Eu quero ver vocês pondo na mão na massa e fazendo as roupinhas para vocês ou para quem vocês quiserem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e se inscreve no nosso canal para sempre receber notícias das novas publicações, das novas aulas que nós vamos estar postando aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala para mim o que você achou, o que você quer aprender na próxima aula. Te vejo por aqui e um abraço, até mais, tchau, tchau!